Olá, nosso trabalho está intitulado como Uma Viagem pela Era Vargas, os aspectos culturais da modernidade no Brasil. Nosso grupo está formado por Isaac Nascimento, Maiara Pinheiro, Valéria de Souza e Ana Duarte. A Era Vargas foi o período de 15 anos em que Getúlio Vargas esteve à frente no poder. A ascensão de Vargas foi resultado do golpe, também chamado de Revolução de 1930, que depois Washington Luiz impediu a posse do então presidente eleito Júlio Prestes. Vargas centralizou o poder, imprimiu ações populistas, teve os militares como seus principais aliados, bem como a extrema-direita. Perseguiu opositores, impôs uma ditadura militar entre 1937 e 1945 e adotou o modelo fascista de governo, até ser destituído do poder em 1945. Vargas adotou políticas trabalhistas e desenvolvimentistas em seus governos. Tais aspectos são importantes para se entender a sociedade brasileira daquele período, um Brasil desigual socialmente e economicamente, e que se modernizava com o avanço do capitalismo. Nesse período, a literatura, o cinema, o rádio e a música se propagaram cada vez mais, como veremos a seguir. Olá, vim falar sobre um dos aspectos de modernidade dentro do governo Vargas. Várias cidades brasileiras, a partir do ano de 1930, houve um florescimento cultural, né? E com esse florescimento cultural, houve uma crescente em números e qualidade entre editoras, revistas, literários, artistas plásticos. E os que os intelectuais dessa época tanto falavam, Ana. Muitos falavam sobre as coisas do dia a dia, tratava de falar sobre os projetos do Brasil, as coisas erradas que estavam acontecendo dentro do período do governo de Getúlio Vargas. Muitos criticavam, outros falavam, e com isso as editoras foram crescendo cada vez mais, né, se tornando conhecidas e importantes a partir do ano de 1930. Podemos citar três. A Globo de Porto Alegre se tornou de reputação nacional por traduzir literatura inglesa. A Ariel também é uma editora pequena, mas importante, que é de propriedade de Gastão e da Agripino. Publicava várias obras conhecidas e que era muito utilizada na época de Getúlio Vargas, né? Outra editora que vai ganhando força no cenário é a José Olímpio. A José Olímpio, você pode ver a menção, né, de quanto ela foi ganhando força no cenário, é que no ano de 1939, todos os prêmios literários, os principais prêmios literários do Brasil, foi ganhado pelos autores publicados pela José Olímpicos. Isso só mostra como a editoria crescendo, né? Outra coisa que eu tenho que mencionar é quem eram essas pessoas que tinham realmente as pessoas que tinham acesso, né? As pessoas que tinham acesso à literatura dessa época, né, da Era Vargas, infelizmente ainda eram só as pessoas que eram de classe alta, as que eram consideradas culturalizadas, educadas. E outro ponto importante a ser colocado e debatido e falado aqui é sobre que a José Olímpio tinha uma verdadeira admiração por Vargas, tanto que fez uma obra de Getúlio Vargas, A Nova Política do Brasil, com 11 volumes, e foi publicada em 1938 e 1947. E mesmo assim, lá no Estado Novo, com a ditadura, com a censura de Vargas, né, que todo mundo sabe que teve, mesmo assim não se impediu de ter atingido a José Olímpio, mesmo ele sendo amigo e tendo essa admiração por Vargas. Falando sobre a ditadura, né, da Era Vargas, ditadura militar, houve repressão e prisão de alguns autores famosos, né? E entre eles tá Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Continuando falando daqueles que sofreram a perseguição, né, mas não chegaram a ser presos, que foi José Lins do Rego, Oscar Neymar, Cândido Portinaro, até o biógrafo de Vargas, André Carrazzoni. Enfim, eu espero que tenha dado para entender um pouco do que eu quis deixar sobre a vida literária. E é isso, espero que vocês tenham entendido. No fim do século XIX, o cinema, né, chegou no mundo, encantando o mundo todo e também foi muito bem recebido no Brasil. Ocorreu uma associação entre produtores e cinegrafistas no Brasil nessa época, né, no final do século XIX, e isso fez com que impulsionasse bastante a produção do cinema aqui.
Outro fator também que fez que ocorresse esse aumento da produção foi o centenário da independência. Em 1922, ocorreu uma grande produção de documentários e de obras de ficção. Em seguida, chega, os filmes mudos, que fez com que também abrisse, de certa forma, uma oportunidade para os músicos da época, porque esses filmes eles eram passados e acompanhados de música ao vivo. Daí, quando foi em 1920, chega o filme falado. Só de início a reação do público foi positiva, mas com o passar do tempo eles não foram gostando muito da ideia, até porque esse filme falado, ele tinha o áudio original e ele era em inglês, então não tinha um conhecimento do pessoal sobre a língua falada, do filme, e eles não entendiam. Daí, isso fez com que abrisse um espaço para o cinema brasileiro. Logo após disso, as legendas foram sobrepostas nas imagens do filme. Em 1920, ocorreram várias iniciativas na produção cinematográfica. Um exemplo disso foi a fundação da Cinédia. Bom, a Cinédia ela estava ligada principalmente aos valores do interior. Os filmes dessa época e no final da década de 20, eles tinham temas ligados ao interior, o mundo agrícola e rural. Eles imaginavam que precisavam conhecer o interior. Isso efetivamente não aconteceu, essa questão dessa valorização sobre o interior, mas esse elemento aparece. Um conhecimento o que eles queriam era tipo um conhecimento para a própria elite sobre o mundo do interior. Algo que deve ser citado é que, nesse período, uma mulher ganhou destaque no que se trata dessa produção de cinema, que foi Carmen Santos, que criou a companhia de cinema Brasil Vita Filme, atriz, produtora e diretora dessa companhia, Certo. Nesse período ocorreu várias produções. No que se trata nessa década, no final da década de 20 e o início da década de 30. Vale destacar que essas iniciativas desse tempo aí, elas não tinham a interferência do Estado. O que é que vai acontecer? Vai ter um decreto em 1932 que vai ter um tipo de nacionalização da censura. Antes a censura ela era feita em município e agora ela vai ser virou nacional. O que vai acontecer? Vai surgir esses decretos, que vão determinar esse tipo de acontecimento. Por exemplo, que seria a metragem de filmes brasileiros, eles tinham que ser obrigatório, incluídos na programação de cada mês. Agora vamos ter aí a formação de uma associação de produtores cinematográficos, que tem como uma figura de grande destaque o diretor do Museu Nacional, Roquete Pinto. Ele vai estar responsável por essa mediação entre essa associação e o governo. Daí ele também vai dirigir o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Um exemplo de uma fala dele, que vai mostrar muito bem a linha de pensamento sobre o assunto, é que ele falava que o cinema e o rádio ele seria no Brasil a escola dos que não têm escola. Quando for em maio de 1934, vai ter a regulamentação daquele decreto que definia a exibição obrigatória em todas as sessões do cinema no país. Consequentemente, com toda essa produção obrigatória do cinema, da produção brasileira, vai ter um retorno desses investimentos que vão dar alento à atividade do cinema, que vai de 1934 até 1937. A Cinédia, aquela produtora que já tinha sido citado antes, ela vai trazer um diretor inglês que, por exemplo, vai fazer 2 filmes com Carmen Miranda, que é uma figura também de bastante destaque no que se trata aos artistas da época. E
Humberto Mauro também vai fazer vai virar um associado da Carmen Miranda para fazer a produção de um filme também. O que é que vai acontecer agora? Se tem também, nesse momento, a transferência da Comissão de Censura para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Vai criar o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Quando for em 1939, esse departamento ele vai se transformar no DIP, né? Que a gente conhece hoje pelo DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que está ligado diretamente à Presidência da República. Em julho de 1934, vai ter uma manifestação da Associação Brasileira de Produtores em apoio ao governo. E Getúlio, né, vai falar que o cinema, nessa manifestação, ele vai falar que o cinema ele vai ser tipo o meio que faria com que essas populações praireiras e rurais aprendessem a amar o Brasil. Uma fala que eu quero trazer que tem bastante peso no que se trata, esse pensamento do Getúlio. Para a massa dos analfabetos será a disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e impressiva. Para os letrados, para os responsáveis pela nossa administração, será essa admirável escola de aprendizagem. Agora se tem uma separação em 1934 das duas linhas de pensar e propor o cinema da época, que seria a educativa e a de propaganda. A de propaganda vai ficar com o Ministério da Justiça e depois no DIP. A educativa fica no Ministério da Educação e acaba sendo criado também o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE, com a direção de Roquete Pinto. Vai ter várias produções de filmes, documentários e reportagens. O que é preciso citar, destacar, é que essa produção ela é voltada para fazer surgir esse sentimento nacionalista na população. Um exemplo disso é que, por exemplo, um dos filmes é O Descobrimento do Brasil, com a direção de Humberto Mauro, E esses documentários, essas reportagens que eram criadas também, elas tinham como tema, por exemplo, o Dia da Pátria, o Dia da Marinha. O que é que vai acontecer? Com toda essa produção, vai ter, por volta de 1936 e 1945, cerca de 233 filmes produzidos pela INSE. Qual é a linha de pensamento deles na produção desses tipos de filme, reportagem e documentários? Eles queriam fazer um cinema que tornasse o Brasil conhecido dos próprios brasileiros. O texto usado como base para essas informações sobre o cinema na Era Vargas foi o texto 4 da disciplina, que é Sinais da Modernidade na Era Vargas, Vida Literária, Cinema e Rádio, da Lúcia Lippe. E como uma forma de complementar, eu peguei também o texto da Anita Sines, que é Cinema e Cineastas em Tempo de Getúlio Vargas, da Universidade Estadual Paulista. E é isso. O rádio na Era Vargas. Primeiramente, é importante ressaltar a importância da radiodifusão no Brasil, principalmente nas primeiras décadas do século XX. O rádio como um importante aspecto sociocultural e econômico do regime de Getúlio Vargas. O rádio como um símbolo de inovação, um símbolo de desenvolvimento e de modernização para o Brasil do início do século XX. Em 1922, na comemoração do centenário da independência do Brasil, o presidente Epitácio Pessoa fez um importante anúncio liberando a radiodifusão no Brasil. A partir de então, os primeiros grupos de amigos formaram os primeiros clubes, que se chamavam as PRs, as primeiras rádios do Brasil, principalmente nas capitais como Rio de Janeiro, a capital fluminense, a capital federal do Brasil, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará e Salvador, na Bahia. A partir de então, o rádio começou a se propagar no Brasil. Mas só foi então no governo Vargas, no regime varguista, que o rádio começou a ter força no Brasil como importante meio para divulgar as propostas e as ações do governo federal do presidente Getúlio Vargas. E não só também como meio de divulgação do governo,
como também um meio propagador da música, da literatura e de matérias que eram escritas nos jornais. O rádio, então, como um fator cultural importante no regime Vargas, principalmente no que diz respeito à política, já que o governo Vargas tinha uma dívida com os Estados Unidos diante do acordo da política de boa vizinhança. O Brasil precisava, então, propagar também ações norte-americanas, como, por exemplo, dar uma cota comercial a empresas dos Estados Unidos diante do acordo da política de boa vizinhança, já que a Segunda Guerra Mundial estava a caminho e o Brasil precisava estar do lado dos Estados Unidos, que era o país que poderia proteger a nossa nação na Segunda Guerra Mundial. O rádio, a partir daí, começou a se desenvolver e a ganhar força, principalmente com a propagação do futebol, o esporte mais disputado e reconhecido no Brasil, no nosso país, e também por outros esportes e também pelo samba, um estilo musical que estava sendo propagado principalmente na capital fluminense, então capital federal, no Rio de Janeiro. Com o Estado Novo do regime Vargas, o que nós chamamos de ditadura Vargas, o rádio foi utilizado como mecanismo de censura, mecanismo de controle social. O rádio foi o principal veículo de informação do governo Vargas no período do Estado Novo para censurar as pessoas. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi utilizado não apenas para propagar as obras do governo, as ações do governo Vargas, as leis que ele estava criando no setor trabalhista, as leis desenvolvimentistas e nacionalistas, mas também para propagar o civismo, o patriotismo, o novo calendário cívico do Brasil, os novos feriados, como forma também de fortalecer ainda mais o fascismo vigente no governo Vargas. O nacionalismo, que era a marca do fascismo italiano, que estava sendo empregada no Brasil, principalmente a partir desse meio de comunicação, esse veículo de informação tão importante que foi o rádio, já que o rádio no Brasil também foi adotado com o mesmo modelo fascista italiano, ou seja, para propagar também as ações fascistas e nacionalistas do Brasil. O DIP, então, foi um meio de censura, já que ele fiscalizava e censurava as rádios, os jornais e as revistas e até os filmes que eram veiculados no cinema nacional, que estava também sendo crescente no período. Portanto, o rádio foi de extrema importância para o governo Vargas, para a censura do governo Vargas, para o desenvolvimento do governo Vargas e principalmente como um veículo também que mostrava os aspectos culturais da época no Brasil. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Mayara. Como a minha equipe já ressaltou nas falas anteriores, essa apresentação tem por objetivo mostrar qual a atuação do Estado Nacional no âmbito da cultura durante o governo Vargas e, mais especificamente, tentar perceber e identificar qual o papel e qual a relação da imprensa na produção cultural e também perceber o porquê que o governo Vargas ele deu essa atenção especial aos aspectos culturais. Intitulei a minha fala da seguinte forma: a música e o processo de nacionalização da cultura na era Vargas. Utilizei como referencial teórico 2 textos: Sinais de Modernidade na Era Vargas, Vida Literária, Cinema e Rádio, de Lúcia Lippe, e um texto complementar, A Música Popular sob o Estado Novo, de 1937 a 1945, do Eduardo Vicente. A partir da década de 1920 a 1940, vai ocorrer um processo de nacionalização da cultura. E esse processo ele se efetiva a partir da década de 1930, quando o Estado ele passa a ter um controle mais direto e efetivo sobre a produção cultural do país. Isso tem por intuito para dar prosseguimento a um projeto que já estava em voga de integração nacional. E isso só vai ser possível, esse controle direto do Estado sobre a produção cultural, devido ao contexto de 1930,
de nacionalização da censura. Pensar a nacionalização da cultura é perceber que ela está diretamente relacionada às discussões vigentes acerca da construção de uma identidade nacional. Ou seja, a partir da década de 1920, havia um Estado, mas não havia uma nação. Ou seja, era preciso, na perspectiva da Lúcia Lippe, que ela aponta, era necessário, se tornou necessário repensar o Brasil. E a mestiçagem, nesse aspecto, ela vai ganhar uma nova perspectiva. Ou seja, se antes ela era vista como algo pejorativo, a partir desse momento é justamente a mistura de raças que vai dar esse caráter de autenticidade à formação do ser brasileiro. E o popular, ele passa a ter destaque nesse processo. Ou seja, vai haver uma discussão sobre quais os elementos constituem a formação do ser brasileiro, ou seja, o que vai identificar essa identidade brasileira. E a Lúcia Lippe aponta que alguns elementos encontrados foi o rural, o sertão, o sertanejo, o folclore. São esses elementos que vão se tornar, posteriormente, símbolo da nacionalidade. E é a partir daí que se repensou o Brasil enquanto a nação mestiça. Ao analisar a relação entre cultura e Estado, Eduardo Vicente ele vai apontar 3 preocupações do Estado Novo no âmbito da cultura. Ou seja, ele cita 3 aspectos. O primeiro aspecto diz o seguinte: a constituição de uma cultura nacional capaz de unificar o país sob a égide do Estado. O segundo aspecto seria elevação do nível estético da cultura popular de modo a permitir que o país alcançasse um novo patamar de civilização. Esse daqui eu vou explicar mais quando eu falar sobre o samba, posteriormente. E o terceiro, incorporação à cultura popular dos conteúdos ideológicos promulgados pelo Estado, bem como a eliminação de seus aspectos indesejáveis. No âmbito da cultura, eu dei ênfase e dei destaque à música e fiz a seguinte indagação: qual o papel da música popular nesse processo de nacionalização da cultura e na construção de uma identidade nacional? Ou seja, através dessas leituras eu fui percebendo que a música ela se tornou uma importante via de acesso ao imaginário popular. E através dela que se tornou possível fazer esse processo de integração nacional. Ela vai também ter um importante papel significativo na constituição dessa cultura nacional. E ela também vai ser um instrumento de divulgação cultural e turística do país, como é destacado pelos 2 autores, tanto a Lúcia Lippe quanto Eduardo Vicente, que eles vão mostrar que nas viagens de Vargas ao exterior, ele levava os músicos, a exemplo de Carmen Miranda, para fazer essa divulgação da cultura do país. Percebe-se, por exemplo, que a imprensa ela teve um papel bastante significativo no processo de construção de uma cultura nacional. Ou seja, a radiodifusão ela não vai ser apenas um veículo de informação, mas ela também vai ser um instrumento de formação cultural. Aí, no caso, é enfatizado o papel dado à Rádio Nacional nesse processo. No entanto, é só a partir da popularização do rádio que vai haver esse espaço à divulgação da diversidade musical do país. Ou seja, é a partir desse momento que vai haver programações radiofônicas específicas somente para a divulgação das músicas populares. E esse período em que a música popular ela adentra esses espaços da imprensa e ela vai ganhando destaque, é caracterizado como a era do ouro da música popular. No pós-1930, a gente vai percebendo que essa atuação do governo no âmbito da cultura, ela não vai ser nada passiva. Ou seja, vai haver uma intensa censura ao âmbito da cultura. E no que diz respeito à produção musical, vai haver essa censura, ela vai se estender tanto à produção musical quanto a essa distribuição, ou seja, vai haver uma censura às gravadoras e à radiodifusão. É nesse contexto também, de 1930, que vai haver uma disciplinarização do carnaval
e ele passa a passa a ter competição e passa a incluir conteúdos patrióticos, ou seja, o carnaval ele vai divulgar personagens e divulgar questões nacionais nos seus enredos. É também nesse momento que ele torna símbolo do Brasil. Como eu destaquei, o Estado ele se fez bem presente no que diz respeito à produção cultural, e isso vai ficar visível na produção musical, porque é nesse momento que vai haver a incorporação de conteúdos ideológicos do Estado Novo. Um dos exemplos mais significativos dessa censura e dessa atuação do Estado Novo sobre a produção musical é o samba, que, segundo a autora coloca, vai haver um progresso musical, abre aspas e fecha aspas, em que o gênero musical do samba malandro ele vai passar por um processo de remodelação, repaginação. Ou seja, ele vai ser destituído do seu lugar social e passa a pensar as questões nacionais. O samba malandro ele exaltava e dava destaque à vida boêmia, fazia críticas ao mundo do trabalho, e a partir do momento que ele torna-se o samba exaltação, ele passa a incorporar também a cultura de elite, passa a incorporar temas nacionais e também faz apologia ao mundo do trabalho. Um dos exemplos que ele traz de música do samba exaltação é a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Ou seja, a censura ela passa a definir e dar um caráter à música. Ou seja, a música ela passa a ter esse caráter nacionalista, ela não pode possuir nem gírias e nem regionalismo. Ou seja, tem que ser um elemento a esse projeto que estava em volta. Eu destaquei um trecho bastante interessante do texto do Eduardo Vicente, que diz o seguinte, para a gente pensar sobre a influência do Estado Novo no gênero musical do samba. O samba, nesse período do Estado Novo, elitiza-se, didatiza-se, embranquece, canta a história dos vencedores e satisfaz finalmente os desejos da intelectualidade oficial. Essa remodelação do samba, ela nada mais é do que reflexo do processo de modernização, mas também de um projeto de civilizar tudo que era produzido pela origem popular. Tudo que era oriundo do popular precisava civilizar ou dar essa imagem culta a essa produção. Ou seja, porque como já foi destacado nos textos anteriores da disciplina, em outras disciplinas, o popular, o sertão, o rural, era visto como algo selvagem, bárbaro, que precisava civilizar. E a música ela não fugiu essa regra, a música popular não fugiu essa regra. O Estado precisou remodelar, dar uma repaginada para que ela fosse incorporada à cultura nacional. E por fim, eu queria só destacar que a música ela teve sim esse papel bem significativo durante a Era Vargas, e tanto é que ela foi incluída como disciplina obrigatória, o canto orfeônico, não sei se assim se pronuncia. E eu trouxe a seguinte citação de Lúcia Lippe, que ela diz o seguinte: pode-se dizer que a música popular brasileira foi a manifestação cultural que melhor permitiu a junção do tradicional e do moderno, do erudito e do popular, do rural e do moderno, do nacional e do internacional, e se tornou de fato popular. A partir desse trecho, a gente percebe como o Estado ele se apropria da música como um importante instrumento de construção de uma cultura nacional. Ou seja, a partir da música, ele consegue ali conjugar e somar elementos de contradição, e ele acaba tendo êxito na incorporação dessa música popular à cultura nacional.